Recentemente eu tive um trabalho na área de ciências da natureza que eu gostei bastante. Quando eu vi esse trabalho, eu vi que ele poderia ser um tema de um vídeo, tanto para entreter pessoas, complementar o trabalho que eu já fiz e seguir o tema desse canal, que é tutoriais. Então, aqui está. Antes de começar, eu quero deixar claro que é pH. É muito importante para nós começarmos a explicar a experiência. pH é uma escala que determina se uma substância é ácida, se é neutra, entre 7 e 8, ou alcalina, que é para cima desse 7 e 8. O trabalho consistia em fazer meios de cultura para bactérias. Os meios de cultura tradicionais são usados em laboratórios para desenvolver uma bactéria, e normalmente são feitas com placas de Petri e são preparadas com ingredientes necessários para os micro-organismos se desenvolverem. Para preparar a experiência são necessários os seguintes ingredientes. Para substituir a placa de Petri, é necessário um potinho convencional, ou até talvez uma tampa, contanto que tenha um tamanho legal para fazer o meio de cultura. Para servir de nutriente para as bactérias, será utilizado caldo de legume e açúcar. E para fazer a consistência da mistura, será utilizado gelatina. Agora o modo de preparo. Primeiramente, você deve pegar o caldo, o açúcar e a gelatina e colocá-los em um recipiente. Pode ser um prato que nem eu fiz e amassá-los bem, principalmente o caldo que vem naqueles cubinhos. Então, pegue todos os ingredientes, menos o potinho, é claro, e coloque numa panela com água até ferver. Após ferver, a mistura deve ficar descansando entre 10 e 15 minutos até ela esfriar. Depois de esfriar, coloque dentro dos potinhos ou a tampa e leve à geladeira. Eu aconselho que você deixe na geladeira por um dia, até que a mistura esteja bem consistente. Então, após você deixar o tempo necessário na geladeira, você verá que a mistura dentro já está consistente e parece até aqueles negócios de filme. Porém, uma parte essencial dessa experiência é as bactérias, e agora é hora de capturá-las. Com um cotonete úmido, escolha certos lugares e passe o cotonete devagar nesses lugares para capturar essas bactérias. Depois, no meio de cultura, passe suavemente em cima da superfície para elas apenas irem para o meio de cultura. Nessa etapa, após ter capturado as bactérias e colocado dentro do meio de cultura, nós vamos apenas deixar um canto úmido sem interferir por 3 dias. No meu caso, aconteceu isso. No pote que está mais à esquerda estão bactérias apenas do ambiente. No segundo pote estão as bactérias de uma experiência paralela. No caso, nesse pote estão bactérias de uma cédula de R$2, do trinco de uma porta e de um ouvido. No terceiro pote estão as bactérias de um trinco de uma janela. No quarto pote estão as bactérias da mesma cédula de R$2, porém separado. E no último pote estão as bactérias de um ketchup vencido. E nesse primeiro período de 3 dias foi possível ver que foi o período de mais desenvolvimento dessas bactérias. Possivelmente por causa do ambiente que elas estão, que é propício, além dos seus nutrientes estarem corretos e também do pH do meio estar correto, ou seja, um pH do ambiente, um pH neutro. Na próxima etapa, colocaremos vinagre no meio da cultura. O vinagre é uma substância ácida, ou seja, um pH baixo. Quando colocamos dentro do meio de cultura, o meio fica ácido. No meu caso, as bactérias não se desenvolveram tão bem quanto os 3 dias que se passaram antes, mostrando que essas bactérias estão adaptadas a um ambiente neutro. Após passar os 3 dias do vinagre, colocaremos água sanitária na cultura. Depois de se passarem os 3 dias com a água sanitária, possivelmente as bactérias vão começar a se desenvolver, que nem a minha, pois o pH alto, ou seja, o pH alcalino da água sanitária, neutralizou o pH baixo do vinagre, tornando o meio de cultura neutro novamente. Isso acontece quando uma substância com o pH alto entra em reação com uma substância com o pH baixo e forma um sal neutro. Agora, a segunda parte desse vídeo, ou uma experiência paralela que eu fiz. Essa experiência paralela me fez fazer esse vídeo. Ela foi baseada numa experiência de um canal chamado André Yang. Basicamente, eu peguei 3 bactérias, ou bactérias de 3 lugares diferentes, e coloquei no meio de cultura só, e deixei num canto lá, por aproximadamente 12 dias, e deixei se desenvolver sem interferência nenhuma. A partir dessa experiência, podemos ressaltar novamente que essas bactérias estavam mais adaptadas a um ambiente neutro, pois como não mexiam, como não interferir, o pH não foi alterado, possibilitando que elas se desenvolvessem ainda mais. Durante a edição eu percebi que eu não fiz uma pequena observação muito importante. Por mais que nessas culturas são utilizadas para desenvolver bactérias, elas também servem para criar outros micro-organismos.
ou seja, fungos também. E em todas as culturas que eu fiz, eu acredito que se desenvolveu fungos junto. Porém, nessa última cultura em específica, foi perceptível esse desenvolvimento. Bom, essas foram as 2 experiências que eu fiz, espero que vocês tenham gostado, aprendido também a como fazer esses meios de cultura e percebido como eles são interessantes. Enfim, muito obrigado por assistir e até mais.